Olá, amigos do nono ano, tudo bom? Faz tempo que a gente não dá uma encontradinha, né? Vamos começar agora positivo do quarto bimestre. Espero que vocês já tenham todos pegos, né? Nós vamos pego lá na fama. Nós vamos começar agora a matéria que é a Sociedade da Ásia, Europa e da Oceania, tá? Essa vai ser a nossa última matéria do bimestre, tá? Essa semana é a semana 28, tá? Porque nós não gravamos a 28, né? Depois, quinta-feira, amanhã tem, acho que, correção de exercícios e quinta é a continuação, tá? Então, o que nós vamos estudar quando a gente fala a sociedade da Ásia, Europa e Oceania? Essa primeira parte é principalmente da Ásia, tá? Então, vamos falar alguns aspectos naturais da Ásia, só para a gente entender, né? A Ásia, ela tem 44 milhões de quilômetros quadrados de área, tá? É o nosso maior continente, né? Ela é banhada por vários mares, né? Depois nós vamos entender. Ela forma um bloco de terra com a Europa chamado de Eurásia, tá? Por várias questões, principalmente culturais, este bloco de terra ele foi dividido entre Europa e Ásia, então são dois continentes, tá? O que separa a Europa da Ásia são o quê? Os montes Urais, tá? Pessoal, a Ásia ela é tão grande que ela tem 11 fusos horários. É tão doido que dentro, por exemplo, a Rússia, se não me engano, a Rússia ela tem 8 fusos horários. Se você pegar a Ásia como um todo, enquanto é tão grande que enquanto está amanhecendo dentro da Ásia, está anoitecendo em outro lugar, né? É um continente que abrange todas as zonas climáticas que nós temos aí, tá? Então, é a extensão longitudinal, né? Nós temos muitas irregularidades, né, no seu território, e nós temos também, dentro da Ásia, aquele que é chamado teto do mundo, que é o quem? O Everest, tá? Então, isso são algumas características gerais da Ásia. Nós vamos estudar essa sociedade. O que a gente estuda dentro de uma sociedade? Cultura, tradições, povos, né? E nós temos dentro da Ásia grandes disparidades econômicas, nós temos uma pluralidade cultural muito grande, tá? E existe ali também, né, as antigas civilizações. Nós temos a hindu, a islâmica, a chinesa, que já está aí há muito e muito tempo, né? E muito, mas muito antes dos nossos 500 anos de Brasil, não é isso? Bom, então nós vamos estudar isso ao longo do capítulo, mas a Ásia, ela é chamada um continente de contrastes. O que é um continente de contrastes? Um continente de diferenças. Contrastes são diferenças, mas por que é chamado isso? Pelo seu tamanho, né? Por quê? Ele é tão grande que dentro daquele seu território, dos 44 mil quilômetros quadrados,
ele vai apresentando grandes disparidades, muitas diferenças, certo? Então vamos assim. Como que nós podemos dar exemplo desta grande diferença? Então vamos começar. Maior população mundial. Maior população mundial. Então nós temos China, nós temos Índia. Existe uma projeção de estudiosos de que a Índia vai ultrapassar a China em população em poucos anos, né? Mas se vocês olharem a China e a Índia pelo território, apesar da Índia ser grande, né? Eu acho que vai ser meio caótico. De cada 5 moradores do mundo, 3 moram na Ásia, tá? Mas ela tem também, como ela tem a maior população do mundo, ao contraste aí, ela tem grandes vazios demográficos. Lugares, por exemplo, que não são habitáveis. Um exemplo que a gente pode dar é a Sibéria, né? E eu nem preciso dizer para vocês o porquê que na Sibéria é vazio demográfico, né, gente? Muito perto do Polo Norte, você imagina como é o clima daquilo ali, né? Gelo, gelo, gelo e gelo, tá? A Ásia é o maior continente do mundo, mas ela tem alguns micropaíses. O que são micropaíses? Lugares pequenos, por exemplo, Hong Kong. Hong Kong é uma cidade, mas é totalmente independente de outros lugares. Então a gente pode dizer que não é micropaíses, é uma cidade, mas que tem a sua total independência, né? A Ásia, ela tem o maior número de países do mundo, né? A sua divisão. A Ásia tem o maior pico do mundo, que é o Everest, né? Que fica ali na cordilheira do Himalaia, e o K2 também, né? Que é um grande pico. Mas ela também tem a maior depressão do mundo, que é o quê? O lago, né, de Aral, tá? 80 metros abaixo do nível do mar. Quer dizer, é um laguinho, vamos dizer assim, gente, de água salgada. É fechado, tá? O Mar de Aral é considerado um mar fechado. O que é um mar fechado? É aquele que não tem nenhuma ligação com os oceanos, tá? Você lembra que nós já vimos no oceano aberto, fechado, do interior e assim por diante. Ela tem, a Ásia, um lugar de maior temperatura do mundo, que é o deserto da Arábia. Constantemente 55 graus. Então imagina, gente, os dias que nós estamos passando aqui nesse calor, né? Que eu não sei nem quantos graus, mas não está nem perto de 55 graus. Então isso é uma coisa absurda. Vocês podem até achar em livros que em determinados lugares já fez 59, 58, mas o que eu quero dizer é que esse 55 de temperatura no deserto da Arábia é uma coisa constante, tá? Então por isso que é considerado. E nós temos também lugares de menor temperatura do mundo, a Terra, que é a Sibéria, né? Que já foi medido menos 67 graus, tá? Negativos. Imagina isso aí. É a mesma coisa, o norte da Sibéria, aquele que é mais próximo dos polos. Vocês podem até às vezes achar que em determinados lugares, como na Antártica, também fez muito mais do que um pouco, mas não é constante, é esporádicos, né? Então depende de coisas, de outras coisas. É banhado
por 3 oceanos, né, gente? O Índico, o Pacífico e o Oceano Glacial, certo? Ela tem o menor mar fechado do mundo, que é o Mar Morto, tá? E a Ásia, ela é dividida em 6 regiões. Então, durante o nosso positivo, nós fomos estudando, nós vamos estudar cada uma dessas regiões, tá? Então, a Ásia Setentrional, vocês têm um mapa aí que mostra. Quem não tem o costume de ver a Ásia Setentrional é o norte. É o norte, é onde fica a Rússia, tá? A parte asiática, porque a Rússia tem uma parte europeia, né? Vocês sabem disso. A maior parte da Rússia está na Ásia e a menor está na Europa. Então, nós estamos falando da Ásia. Nós temos a Ásia Central, tá? Aonde fica a Ucrânia e alguns outros países aí que eu não me lembro mais. Nós temos o Oriente Médio, que é formado por árabes, né? Aonde nós temos também o islamismo. E também no Oriente Médio, nós temos a formação, nós temos os judeus, né, gente? Que nós já até acho que estudamos no 8º ano, aquela eterna briga de os palestinos, os árabes e tudo ali. Nós temos então a Ásia Meridional. O meridional é o sul, né? Aonde fica a Índia, Paquistão, Afeganistão e assim por diante. Nós temos o Sudeste Asiático, aonde existe uma, como é que fala? Esqueci o nome da palavra. A predominância de populações mais negras. Isso aí também tem um motivo, né, gente? Colonização, influência, assim por diante. E nós temos o Extremo Oriente, né? Aonde fica Mongólia, China, Japão, todos esses que também são mais conhecidos. E cada uma dessas regiões que nós vamos estudar, ela tem o quê? As suas histórias, as suas características, né? As civilizações que praticamente começaram ali, né? Então tudo isso nós vamos estudar, tá? Então, a nossa primeira parte, ela termina aqui, que é essa questão da sociedade. E depois nós vamos ver as outras partes, dar continuidade, tá? E também da questão dos exercícios. Falou, meus amores? Então, agora eu vou deixar um beijo para vocês, tá? Qualquer coisa vocês me ligam. Tchau.